Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Na quinta-feira à tarde aqui acontece o nosso Entre Pais e Filhos, com nada mais, nada menos do que Márcia Doneda. Boa tarde, amiga. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, pastor Elber. Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo na paz? A Tatiana tá bem? Tranquilo? Tá bem, graças a Deus, tudo em paz. Estamos aqui, né, nessa expectativa, nesse momento, o céu de Brasília sendo tomado por nuvens. Acho que Ó, chove já já e a previsão é de chuva forte aqui, viu? Eita, olha aí, que acho que maravilha, que chuva forte bênção. daqui a pouquinho. Como é que tá Mato Grosso do Sul? Tá bem? Tá tudo em paz? Tudo em paz, pastor. A temperatura agora está voltando ao normal, os seus 25 graus por aí, quase Eita, 30, já chegando aí, né? Tivemos eita. uns frios, agora uns calorão. Eu ouvi dizer diz que a primavera estava na menopausa, né? Olha, Meu Deus. Meu Deus. Então é dá um isso. desequilíbrio aí Dá nessa uma, área, dá mas uma, agora vai. Agora vai dá esquentar. dá uma variada, né? Então, tá É. certo. E hoje, então, aqui no Entre Pais e Filho, o tema que a gente vai estar abordando aí, junto com a nossa querida Márcia, é o tempo diante das telas e o impacto nas mentes em formação. Eita, isso aí tem sido problema para uma pancada de pais que não sabe, infelizmente, controlar esse negócio aí, hein, Márcia? É verdade, pastor. Realmente, infelizmente, traz aí alguns comportamentos e algumas alterações também no cérebro que está em formação, né? O cérebro das nossas crianças, dos nossos filhos. Mas nós vamos ver aqui algumas dicas e vamos trabalhar um pouquinho sobre algumas orientações, o que podemos fazer como pais também. Né? Maravilha. Então tá aí, ó, Uhum, um bom assunto, né? Uma uhum. boa dica. Bom, com certeza terão boas dicas e o assunto é maravilhoso, né? Para você que está aí, principalmente os pais que têm aí filhos pequenos, né? Adolescentes, pré-adolescentes e tal. Mas muito bem, eu vou já liberar para você aqui, Márcia, para você fazer a introdução então a esse assunto. Vamos lá. Uhum. Muito bem, pastor Elber e todos os nossos queridos ouvintes daqui da Rede 316, esse programa, do programa Entre Pais e Filhos. É um desafio para nós esse tema, e principalmente porque também gera uma preocupação nossa em ver quanto tempo os nossos filhos ficam com os olhos grudados na tela, né? E principalmente quando as crianças estão ali nesse processo, a gente sabe que está no processo de desenvolvimento, um processo de formação. E nós vamos ressaltar e vamos colocar aqui algumas pesquisas, algumas situações de alerta, pastor Elber, para que nós tenhamos realmente, possamos fazer essa análise e não deixar realmente que essa situação aí fuja do nosso controle como pais e, acima de tudo, nos alertar para uma mudança de comportamento. O Dr. Gary, ele diz o seguinte: a atual explosão da tecnologia digital não está apenas mudando a nossa maneira de viver e de nos comunicar, mas também está alterando o nosso cérebro de forma rápida e profunda, né? Você imagina se nós já temos já maturidade, nós já temos equilíbrio, nós já temos condições de fazer as nossas escolhas. Você imagine como que isso não está atrapalhando, como que não está alterando o cérebro das nossas crianças que estão em plena fase de desenvolvimento, né? E é interessante que as linguagens em movimento, elas são extraordinariamente estimulantes para o cérebro que está em desenvolvimento, né? Então, esse cérebro infantil é um cérebro que está particularmente, vamos dizer assim, muito sensível, né? E ele está cada vez mais exposto às novas tecnologias. A gente tem percebido isso. E quando um bebê nasce, né? O Luiz já sabe aí, já chegou um bebê aí, a Maria Luísa chegou na casa do Luiz, né? Quando um Uhum. bebê nasce, quando o bebê vem ao mundo, ele vem equipado, pastor Elbo, com bilhões de neurônios. Com bilhões de neurônios. Né? E durante os 3 primeiros anos da vida, esses neurônios, eles trabalham ativamente para estabelecer uma conexão com outros neurônios, né? E os neurônios são depois eliminados ali por volta dos 3 anos de idade. Na verdade, acaba sendo como um podar de árvores,
né? Aí vai podando aquelas conexões fracas, aquelas conexões que não são estimuladas, né? E aí vai florescendo as que realmente são fortes. Então, por meio aí de uma ressonância magnética, os neurocientistas, eles mapearam o crescimento do cérebro de uma criança e adolescentes. E eles perceberam realmente que o circuito frontal, que controla a atenção, desenvolve muito mais rápido entre os 3 anos e até 6 anos de idade. E a gente pode perceber que essa é uma faixa etária que está o tempo todo com o celular na mão, está o tempo todo com a internet, está o tempo praticamente com o controle da TV na mão, não é assim? Infelizmente é assim, né? Então, e o segundo ciclo de formação que acontece no cérebro depois ali por volta de 11 anos, 12 anos aí dos meninos e das meninas. Então, acontece uma nova poda dos neurônios da adolescência. Então, o que acontece? Se os neurônios foram estimulados, dependendo de uma área, ele vai ser fortalecido naquilo que foi estimulado, né? Então, a gente percebe que nós temos aí a oportunidade de controlar esses estímulos dos nossos filhos, mas direcionado para eles de uma forma que pode ser um pouco mais saudável na vida deles. Segundo os especialistas, esse momento é um momento muito particular no desenvolvimento da criança, que pode impactar para o resto da sua vida, né? Percebe-se que na leitura nós precisamos um pouco mais de atenção. A leitura a gente não divide a atenção com algumas propagandas, alguns links que pulam na tela, né? E às vezes aqueles links que pulam na tela faz com que a criança já clique em cima deles e já vão para um outro assunto. Daqui a pouco pula um outro, já vai para uma outra realidade, vai para um outro momento. E a criança não consegue ter fixar, não consegue ter uma sequência, uma leitura linear, uma leitura reta, uma leitura contínua. Ela lê um pedacinho aqui, já vê outra coisa, já vê um vídeo, então já vai pulando. Isso pode afetar o desenvolvimento da criança para o resto da vida dela, né? Até quando adulta ela não vai ter persistência, ela vai ter dificuldade, principalmente na leitura, e isso pode levar até para outras situações aí. Na verdade, alguns cientistas dizem, pastor Elber, que isso é como que é um princípio de use ou perca, né? Use ou perca. Isso é, se você não usar esse espaço, esse tempo que o cérebro está em desenvolvimento, por uma boa atividade, por uma atividade que vai gerar uma maturidade, que vai gerar um hábito saudável, se você não usar, você vai perder para outros hábitos, para situações que vão trazer situações negativas, né? É interessante que a pesquisa diz que se o adolescente estiver aprendendo música, praticando esporte ou estudando, aquelas células são as conexões que ficarão ligadas permanente. Mas se eles estiverem deitados no sofá, jogando videogame, assistindo TV, aquelas células e aquelas conexões é que vão sobreviver. Então, quais são as conexões, quais são os neurônios, quais são essas células que nós queremos realmente utilizar na vida desses nossos adolescentes, das nossas crianças? Então, fica aí. Ou se você usa, use ou perca, né? Então, isso é o processo de desenvolvimento da criança, o processo de desenvolvimento do adolescente, e é interessante a gente perceber que essas experiências, na verdade, podem trazer esse bom hábito no cérebro do ser humano. É interessante que foi feita uma pesquisa, só para fechar essa introdução aqui, pastor, foi feita uma pesquisa entre usuários, 12 usuários que são frequentes de internet e 12 que não são usuários. Então, eles examinaram o cérebro dessas pessoas. E enquanto elas estavam fazendo pesquisa no Google, o cérebro deles estavam sendo analisados, sendo avaliados. O grupo de usuários da internet mostrou aqui uma atividade mais ampla na parte frontal da esquerda, e o cérebro, na verdade, que é conhecida por córtex pré-frontal, ele, na verdade,
ao passo que os novos usuários mostravam pouca ou nenhuma atividade nessa área. E o que aconteceu? O cérebro deles parecia muito mais diferente do que aqueles que buscavam a internet o tempo todo. Olha só. E aí, então, esses pesquisadores colocaram esses dois grupos para ler um livro. E a tomografia do cérebro deles apresentou resultados semelhantes. Mas o que aconteceu? Esses novatos que foram instruídos a passar pelo menos 1 hora por dia buscando a internet, durante 5 dias, aquele período foi um período de teste. E as novas linguagens, as novas imagens mostravam que aquele grupo que era inexperiente, na verdade, o cérebro deles conseguiram ser moldados como o cérebro daquelas pessoas que eram usuários o tempo todo de internet. Então, bastaram 5 horas para cérebros de adolescentes e crianças que não utilizavam a internet para que eles pudessem ficar no mesmo nível de pessoas que eram o tempo todo dependentes dos usuários da internet. Eu acredito que isso é até assustador para nós, ver um resultado como esse e saber que as nossas crianças estão nesse caminho. Muito bem, sem falar que elas ficam agitadas demais também, não é, Isso. Márcia? Uhum. Ficam super agitadas, né? A gente vê que as crianças que estão com o celular e tal, como você muito bem falou, tem essa dificuldade. Eu acho que uma das dificuldades de concentração é justamente porque né? Tá ali com a Isso. cabecinha pegando fogo. Na Mas, verdade, Márcia, tem um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, isso olha só, alimenta esse hormônio, né? Então, já com pensou? muitas atividades, com muitas informações, com muitas movimentos, enfim. Porque a internet fica o tempo todo ali, né? A criança fica sujeita a todas essas informações que são muito rápidas, né? Sim, sim. Uhum. Mas muito bem. Já pode mandar aqui a primeira pergunta para você, Márcia? Opa! Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: e se o cenário for diferente? Se a criança crescer diante das telas no período pré-escolar e no ensino fundamental, ela vai conseguir ter um cérebro concentrado durante as aulas? É o contrário, né? É o contrário. A gente pode perceber que as habilidades nessa área, elas são um pouco mais difíceis de aprender em um curto espaço de tempo. Às vezes o pai fica perguntando assim: mas eu vou ter dificuldades, meu filho vai ter muitas limitações se ele não tiver acesso à internet, se ele não tiver acesso a essas tecnologias. Como nós vimos a pesquisa, bastou 5 horas para que um adolescente e uma criança pudessem realmente estar no mesmo nível de conhecimento de usuários, de usuários ali da internet. Então, agora, o outro lado, né, desse outro, esse cenário oposto, né, de ver que essas crianças que estão o tempo todo conectadas, logadas na internet, elas têm muito mais dificuldades, é muito mais lento esse tempo de aprender em curto tempo, em curto espaço de tempo, como essas que aprendem com facilidade na internet. O que acontece, pastor? Com o aumento do uso de telas, né, os circuitos neurais que controlam os métodos mais tradicionais de aprendizado, na verdade, que são os métodos de ler, de escrever, de manter a concentração, né, acabam sendo deixados de lado, né? E aí, o que acontece? As crianças, e às vezes até nós mesmos, nos acomodamos e não se preocupa com aprender a ler, com aprender a escrever corretamente, porque fala assim, não, eu tenho um corretor, né? O corretor ortográfico vai fazer todo esse trabalho. Eu não preciso aprender a escrever corretamente, né? Eu uso tecnologia, eu uso o computador, eu vou lá e aciono o corretor ortográfico, enfim. Acaba se distanciando desse outro novo mundo, né? De ler, de escrever, de aprender, de focar o aprendizado, de empatia, de relacionamento, de sentimentos, de olhar nos olhos, de conversar. Isso, a internet não produz isso as telas, o mundo digital não dá condições para fazer isso, né? E então, o que acontece? Eu fico imaginando, pastor, porque
os filhos dos diretores das tecnologias, eles, na verdade, eles colocaram seus filhos para estudar em umas escolas que têm 9, 10 alunos na sala, e que escolas que são proibidos de usar a tecnologia. Eu fico imaginando por que eles fizeram isso, né? E os mesmos acontecem também com os funcionários das megas aí, empresas da área digital, como o Google, a Apple, o Yahoo e tantos outros, né? Esses funcionários, eles fazem o mesmo com os seus filhos, fazem o mesmo. Por quê? Por que Bill Gates, né? Todo mundo sabe quem que é Bill Gates. Bill Gates realmente é inventor aí desse mundo aí digital, da tecnologia. Ele permitiu que as suas filhas, né? Que as suas filhas usassem a internet somente 45 minutos por dia, né? E, inclusive, videogames. Inclusive, eles esperaram, ele como pai, esperou que suas filhas completassem no mínimo 13 anos de idade para que elas pudessem realmente ter um celular, né? Então, eles sabem que isso pode gerar uma dependência, pode gerar um vício, pode prejudicar o desenvolvimento, né? E as crianças que crescem diante dessa tela, elas, na verdade, acabam se tornando viciadas em usar esses aparelhos para se comunicar. Na verdade, hoje nós usamos o WhatsApp, nós usamos tantas outras redes sociais para complementar a comunicação e não para trocar, né? Então, é complementar a comunicação, né? E a gente acaba quase que utilizando isso de uma forma para nosso cotidiano, e isso as nossas crianças perdem muito com isso, perdem muita coisa, né? É interessante que o cérebro da criança, ele não produz empatia com outros de uma forma natural. Ela precisa ser a empatia, ter um sentimento pelo outro, ele precisa ser aprendido. E esse tempo diante das telas acaba atrapalhando um pouquinho isso aí, né? Então, quando uma criança está fisicamente com uma pessoa, nós podemos perceber a mudança do comportamento, podemos perceber a mudança a expressão quando ela sente magoada ou não, né? Nas telas você não consegue perceber isso, né? Então, o que acontece? O uso da internet contínua pode prejudicar, e os aparelhos eletrônicos, nós precisamos realmente aprender a desligar esses aparelhos, precisamos realmente perceber o que é benefício para os nossos filhos, o que não é, e nós, como os pais, nós precisamos ter esse cuidado. Interessante que ao longo da história, a gente percebe que a comunicação sempre foi uma preocupação do ser humano, e principalmente vindo de Deus, né? Porque Deus sempre está ali querendo se comunicar, querendo conversar conosco, né? E é interessante que desde 1455, quando foi inventada aí uma das mais grandes invenções na história, nós podemos perceber que é a imprensa, né? Que foi de Gutenberg, e essa era da imprensa trouxe para nós muito conhecimento, né? E dispôs toda a população aí a aprender a ler, né? E os livros, na verdade, fortaleceram assim esses músculos da razão, os músculos da lógica e da ordem, né? E aí a gente pode perceber que alguns durante esses anos e da comunicação e principalmente do ensino agora mudou muita coisa, né? Vamos dizer que hoje nós estamos praticamente quase com um ensino muito mais raso. Eu estava fazendo esses dias uma pesquisa, em 1770 e poucos, tinha uma cartilha lá nos Estados Unidos, pastor Elber, que a cartilha dos Estados Unidos, os alunos do primeiro ano lia a seguinte frase, olha só, era como se fosse a cartilha do primeiro ano aqui, nesse tempo agora. Olha as frases que esses alunos do primeiro ano conseguiam ler. Olha aqui, quase nem consigo ler, ué. Para você ver, olha aqui. Perspicácia indica a rapidez da percepção.
Frases de leituras de primeiro ano, isso lá em 1700 e pouco. Melado é o xarope que escorre do açúcar quando está esfriando. Tribunal é uma corte para decidir ações judiciais. Não dá nem para imaginar que isso seriam frases de alfabetização de livros de cartilhas de primeiro ano, isso em 1700 e pouco, lá nos Estados Unidos, né? Então, hoje, se formos comparar com a educação, com o ensino de agora, e se nós continuarmos assim, e não tivesse equilíbrio, esse controle, vai piorar, né? Então, o que acontece? Parece que diminuiu a nossa capacidade, ou talvez diminuiu a capacidade intelectual das nossas crianças, não sei, como que é? Podemos analisar como isso? Então, há várias invenções que nós tivemos durante esse período para cá, né? O rádio, a TV, o cinema, né? E que, na verdade, apresenta assim um mundo de entretenimento para as crianças, um mundo de alegria. E aos poucos, essa capacidade da leitura, essa capacidade de ler um texto longo, de fazer uma compreensão, como o pastor acabou fazendo para nós essa pergunta aí, acaba realmente tendo maiores dificuldades aí, né? E as crianças estão sofrendo com isso, né? A gente tem trabalhado aí na edição de livros e os nossos editores têm dito o seguinte: olha, faça capítulos curtos, escrevam capítulos curtos, porque as pessoas hoje não têm mais paciência para ler. Olha aí, até as editoras estão nos orientando a fazer isso. Escreva capítulos, né? Eu escrevi um livro aí de quase 400 páginas, puxa, metade, 10% disso aí, porque o povo não está mais com essa agilidade, né? E podemos assim dizer que esse tempo todo na internet acabou dando esse prejuízo negativo aí, né, pastor? Acaba acontecendo uma desorganização na questão do aprendizado, né, Marcelo? Você falando aí dessas crianças, ou seja, das crianças que liam essas frases, como você muito bem falou aí, mas você pode ver que aí eles estão construindo frases organizadas de algo contemporâneo e tal. E hoje, da mesma forma, só que hoje é muita informação e chegando tudo de uma vez só, blum, e a criança não sabe muito bem como talvez organizar o que é o que, né, e tal, e vai tudo junto e depois para você organizar isso na cabecinha delas, coitados dos professores. A gente sabe que o mundo da tela, né, como já passamos, na verdade, é muito diferente do mundo de uma página, né? Sim. O mundo da tela, que a gente pode perceber nos smartphones, nos tablets, nos computadores, é diferente, né? Eu prefiro o livro físico, né? Ainda prefiro o livro físico, porque também a tela ali, o uso excessivo, e a gente hoje já tem até alguns óculos, algumas lentes que ajudam a perder um pouquinho essa agressividade das telas, mas mesmo assim o livro físico, para mim, ainda acaba sendo o preferido, né? Eu acho que o livro físico, como você já explicou aí, o livro físico você tem a tranquilidade de concentração, né? Você vai estar ali Isso. ligado só no livro e a tela não, como você muito bem falou, sempre tem alguma coisa que vai estar te distraindo. Ainda que você esteja numa tela exclusiva, beleza, tela cheia, mas aí chega uma mensagem, né? De uma das Isso. suas redes sociais e tal, pronto, acabou. Você já está ali, já distraiu, já. Pronto. Por isso que as pessoas... Desse jeito, chega a notificação ali, né? Chega uma Exatamente. notificação. Qualquer notificaçãozinha. Pronto. Já era. Aí você já sai dali, acontece comigo aqui. Hoje pela manhã eu estava escrevendo um texto, chegou uma notificação, tá, já fui direto para lá, quando voltei pro texto, cadê o texto? Acabou, perdi. Exatamente. Ou às vezes perdeu até mesmo, você perdeu literalmente, né? Que pelo menos foi o que eu entendi. Mas às vezes você perde o raciocínio, né? Você tá ali, pronto, perdeu o raciocínio, não dá mais para, né? Eu estava ali inspirado para fazer alguma coisa e de repente, pum, acabou tudo. Então, melhor aqui, ó, a Bic. Mas, Márcia, você estava falando ainda há pouco das crianças, eu vi que você deu uma rápida introdução, eu queria que você falasse mais sobre isso. Assim, o cérebro dessa criança, né, que está aí em formação, você falou que ela tem até mesmo uma dificuldade de produzir empatia, né, por exemplo, por um amiguinho e tal, né?
E eu queria saber mais, queria que você falasse mais um pouco sobre isso, né? Sobre essa Uhum, dificuldade de empatia com esse, né? Com o coleguinha e tal. E também eu queria saber se a respeito da facilidade de ler um texto longo, né? E se ela consegue ter uma boa compreensão, que acaba também dentro daquilo que você estava falando ainda há uhum, pouco. uhum. Isso mesmo, pastor, é o seguinte, porque as telas, ela tem dificuldade, a mídia, o mundo digital, ela não nos permite olhar nos olhos, não nos permite ver a reação, se eu falei algo que machucou o outro, se eu conseguir ver a reação realmente do outro, do rosto, da face do outro, né? Ela não permite isso. E essa empatia a criança ela não nasce, quando ela nasce com aqueles bilhões de neurônios, ela não nasce com essa empatia, ela precisa ser adquirida, ela precisa viver, ela precisa vivenciar isso. Né? Eu sempre compartilho aqui a experiência que nós tivemos quando nós morávamos no campo missionário, morávamos no campo transcultural indígena, e nós recebíamos lá muitos adolescentes vindo das igrejas lá de Taubaté. E interessante que eu ficava imaginando como que essas crianças, adolescentes, eu sei que vêm com os pais, com os líderes, né? Mas o que vai proporcionar para eles? Meus irmãos, você não imagina o quanto que esses meninos, quando nós fomos visitar, e os pais falavam para nós: olha, levar o meu filho a um campo transcultural, a realidade, ver as mazelas do povo, as tristezas, ver como eles vivem, ver também algumas situações de crianças também vivendo com o mínimo. Né? Não tem um tênis de marca, não tem um quarto como eles têm. E quando os filhos chegaram na casa deles, né, lá de retorno dessa viagem missionária, eles, na verdade, eles tiveram impacto. Eles sentiram realmente essa empatia, porque eles viram quanto que como que vive aquelas crianças. Vivem com pouco, mas vivem felizes, alegres, brincando. E aí eles tiveram esse momento de presenciar, de viver, de ter essa experiência. Então, as nossas crianças, eles precisam ter essa experiência do mundo do outro. Né? E quando eles vão fazer essa comparação, eles acabam sendo agradecidos pelo mundo que eles vivem, pela família que eles têm, pelos recursos que eles têm. Então, por mais que você veja num filme, por mais que você veja num vídeo, mas é totalmente diferente de você presenciar, você estar pessoalmente ali de frente da situação, de frente ali, e aí você vai gerando essa empatia, gerando esse amor, né? Pela vida do outro, pelas situações a qual o outro também está vivendo. E isso, principalmente nas escolas, a gente vê muito isso, muitas crianças precisando de ter essa sensibilidade de ver o outro, né? Essa sensibilidade. E eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo pode cooperar para despertar nós, como os pais, a proporcionar isso para os nossos filhos, a dar oportunidade para eles terem essa experiência de vida, experiência de ver o outro, né? Fora das telas. Muito bem. Bom, são 3 horas e 40 minutos. Bom, é a primeira vez que eu estou fazendo esse bate-papo aqui com a minha amiga Márcia Doneda. E, Márcia, você abre aqui para perguntas também, do pessoal, Sim, se quer se o participar, pessoal pode. quiser, nós sim, fica lá à vontade, Ah, pastor Elmer. É uma alegria sim. ver ali, nós aprendemos. Ó, tem até o pessoal compartilha histórias aí que às vezes até eu e Nayan choramos aqui. Olha, acaba dando uma engasgada. É mesmo, ó, que Geralmente, legal. olha, tem cada tema aí que fala muito ao nosso coração, né? E é tão bom quando os Sim. ouvintes também podem participar, pode compartilhar as suas experiências, né? Talvez ele fica pensando o que passa na cabeça dos pais quando vê o seu filho o tempo todo ali grudado na tela, né? Então, é, é maravilhoso esse compartilhar. Maravilha. Muito bem, já tem até recados aqui chegando aqui na Maravilha. rede, Márcia. Tem a minha amiga Sandra, ela mandou aqui uma foto dela com você. Aí ela está dizendo assim: ela tive o prazer em conhecer essa pessoa maravilhosa, cheia de sabedoria, Márcia Doneda. Deixa eu ver de onde que a Sandra é. Ela é da Batista Memorial em Dourados, Mato Grosso do Sul. A Sandra, Aí, eu acho que a ela Sandra está está lá vendo. tá aí no DF, não tá não, Sandra? Eu acho que ela está lá em DF já, ela mudou para aí. Sim, então, Ô, minha amiga, um ela, grande abraço para você, minha querida. maravilha.
Mas aí, Marcela, o meu WhatsApp aqui ele desmaiou agora, viu? Ele Desmaiou desmaiou, aí? tá ali, Aham, tá pensando aqui na vida agora, tá tá aqui certo. carregando. Então, enquanto isso. Bom, mas Vamos é o lá. seguinte, ó, para você que está aí ligado na Rede 316, se você tiver aí alguma pergunta, se você tiver também algum comentário, enfim, e quiser fazer aqui conosco, é só você enviar através do nosso WhatsApp 11 9 3003 0316. Esse é o WhatsApp da rede, para você mandar o teu alô, né? Mandar aí a tua pergunta, quiser também contar aí alguma coisa, né, que você de repente já está Uhum, vivenciando com teu filho ou com alguém aí que você conheceu ou conhece, então, meu irmão, a hora é agora, né? uhum. Mas, Márcia, enquanto o meu WhatsApp resolve Já é só, ressuscitar aqui, que ele deu, uhum. você ia Só falar, pode? fechando, pastor, em relação a essa questão dessa compreensão dessa leitura, né? Uhum. Quando a gente faz essas leituras online, eu sempre falo assim, não tem nada de errado você ler, fazer uma leitura superficial de uma revista, de alguns livros, navegar aí na internet, não há nada de errado. O problema é que quando essa leitura, ela se torna dominante na vida do seu filho, né? E é importante que a gente tenha esse cuidado, porque talvez os nossos filhos ele não têm condições de fazer assim uma leitura linear, quer dizer, uma leitura contínua, né? Entre linhas que segue que tem uma sequência, né? Mas acaba aí fica cheios de links e acaba clicando e não consegue ler até o fim. Então isso pode prejudicar principalmente as nossas crianças que estão no processo de formação. E é interessante que o cérebro do seu filho é um plástico e ele está sendo moldado diariamente. Então fica para nós esse alerta, né? O cérebro do nosso filho, o cérebro da criança que está em desenvolvimento é um plástico e ele está sendo moldado diariamente. Qual o conteúdo que está moldando, construindo esse cérebro. Então fica para nós esse alerta, para nós como pais também ter esse cuidado. Muito bem. E você estava falando, e então existe a criança acaba tendo uma dependência Isso. tecnológica, é isso, Uhum. Márcia? Acaba tendo uma dependência tecnológica e por que você falou cérebro de plástico? O que quer dizer Uhum. isso Vamos lá. especificamente, né? Tá, joia, pastor. Então vamos lá. O que significa realmente uma dependência tecnológica, né? Quando as crianças elas procuram mais prazer, elas estão vendo a televisão e elas ou estão jogando videogame. Então o que acontece? Aquele nível de dopamina no cérebro, ela se torna cada vez mais elevado. Então, porém, quando uma criança ela está no sistema de prazer e esse sistema é usado exagerado, o que acontece? O prazer diminui. Então, ele precisa de mais tempo, de mais televisão, de mais jogo para suprir essa necessidade, né? Então, o que acontece? Se uma criança, se um adolescente, ele tinha no mínimo 30 minutos de videogame, o que acontece? Antes dava essa emoção, né? E agora a criança precisa de mais tempo, né? E assim ela quer jogar mais e encontrar, ou talvez encontrar outro jogo mais estimulante e começa a procurar doses mais altas, como se fosse uma dose de dopamina. Então ela precisa de mais, né? Então o prazer em quantidades adequadas acaba sendo muito bom, né? Acaba sendo bom. Mas quando é em excesso, prejudica demais, principalmente o cérebro que está em desenvolvimento. Já Seria uma espécie pensou? de vício, Márcia? Isso, de um vício, de uma dependência. Pastor, já pensou? Você passar as férias lá na Disney, ou então lá no Beto Carreiro World. Beto Carreiro World são 14 quilômetros quadrados de pura diversão. Né? Uhum. Disneylândia, não sei quantos metros quadrados, quantos quilômetros quadrados. Vamos pensar aqui no Brasil, né? Você passar as férias lá, tudo bem. Agora você imagine morar um ano dentro do Beto Carreiro World. O tempo todo brincando. Isso pode ser prejudicial, né? Acaba sendo o quê? Um prazer excessivo, né? Um poder excessivo. Então, acaba trazendo
prejuízo para a vida das nossas mentes, da mente que está ali em desenvolvimento. Interessante, olha aqui, ó, o doutor Archibald, ele diz o seguinte: muitos dos nossos comportamentos na internet, como participar de jogos virtuais ou interagir em redes sociais, são tão prejudiciais ao centro de prazer quanto qualquer droga poderosa. Imagina isso, a comparação, né? É interessante que ele diz o seguinte: olha, o centro de prazer, ele fica incomodado de tal forma que somente os grandes estímulos são capazes de enviar a mensagem a ele. Prazeres pequenos e comuns são ignorados, que não têm o poder de vencer essa inundação. Tudo isso significa que as emoções de nosso mundo digital, se for excessivas, poderão causar dependência como uma droga e nos privar das alegrias simples da vida. Meu Deus. Isso nas palavras destes cientistas, nas palavras desses neurocientistas. Então, são pesquisas científicas comprovadas. Isso é muito sério, né? Que leva realmente, sim, essa dependência tecnológica, né? Essa dependência tecnológica, pastor, na verdade, é uma expressão que, vamos dizer assim, que é relativamente novo, né? Essa expressão, mas está sendo muito utilizada pelos médicos, né? E a gente sabe que já foi feito também algumas outras pesquisas de crianças e adolescentes que ficaram 24 horas, olha só, 24 horas sem uso de smartphones, de telefones, celulares, de internet, de nada, de jogos, nada, né? E aí eles disseram que eles sentiam como que sentiram assim, aquela sensação de impaciência, de aflição, que precisava daquela, como que se precisasse de uma... Né? Isso, quase como uma abstinência, né? Então, você imagina, né? Aí a gente fica imaginando a dependência, o que gera no coração das nossas crianças. E aí o que acontece? Eles precisam de mais tempo, de mais horas por dia. Nós temos crianças aí em vários países no mundo, temos aí vários países que têm uma dependência, que tem muitos adolescentes e crianças que têm uma dependência total de jogos, de uso da internet e tudo mais. E a gente vê aí na Coreia do Sul, nós temos alguns registros, na Coreia do Sul, nós temos ali pessoas que ficam ali quase que 24 horas nas lan house, no centro de jogos, né? Até então, que já teve mortes por exaustão, né? Por insuficiência cardíaca provocada por exaustão, de que o tempo todo ali, né? Teve um jovem que ficou ali, um jovem que ficou muito tempo na internet e ele não suportou isso e ele acabou, veio a óbito e ele, aí depois, infarta, né? E aí a Coreia do Sul emitiu uma lei, foi sancionada uma lei que que era proibido o acesso da internet entre a meia-noite e as 6 horas da manhã. Então, a gente fica um alerta aí para que nós possamos ficar prudentes em meio aí às advertências da Coreia do Sul, né? E calcular, ver o que seu filho está jogando, que tipo de jogo que ele está jogando, né? E o que acontece essa orientação dos psicólogos que estão muito essa categoria está muito preocupada realmente em ver o que está passando na mente da criança nessa faixa etária que está em pleno desenvolvimento, né? As crianças, na verdade, viciadas em jogos, elas não resistem ao impulso de jogar, elas ficam jogando o tempo todo ali, que esquecem até de tomar banho, que às vezes o pai e a mãe vêm tomar banho e fica puxando o menino para tomar banho, para até higiene básica, até a questão da comida, do sono, né, dos deveres de casa, e até com os relacionamentos com a família, com os amigos. Isso acaba gerando um transtorno muito grande na vida dessa criança, desse ser que está em desenvolvimento. E por que o cérebro de plástico, né? O cérebro de plástico do seu filho. Porque, na verdade, o cérebro do seu filho ele não pode ser uma massa mole de mingau, mas, na verdade, o que podemos dizer é que é um cérebro de plástico, que a plasticidade cerebral, ela refere-se à capacidade que o cérebro tem de adaptar-se, né? E, principalmente,
da infância e principalmente os cérebros ali do infanto juvenil, né? E a gente tem percebido que às vezes os pais falam, mas meus filhos já estão com a idade já jovens e adolescentes, mas eu quero dizer para vocês que ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de gerar novos comportamentos. É interessante para que nós tenhamos condições também de criar novos ambientes dentro de casa, que já já a gente vai concluir, já vai falar um pouquinho sobre isso. E interessante, pastor Elber, que nas pesquisas nós podemos perceber que até os idosos, né, têm uma capacidade, têm a habilidade de aprender coisas novas, né? Tem habilidade. Eu que o diga. Nós tivemos agora terça-feira, início das apresentações dos projetos da capelania escolar, uma senhora, 73 anos de idade, ela elaborou um projeto, fez um vídeo, venceu a internet, fez um vídeo junto com outra capelã de 63 anos de idade, de outra cidade. Ela é de Altamira, no Pará, a outra é de Senador José Porfírio, se não me engano, e essa outra irmã de José Porfírio foi de lancha para Altamira para realizar atividades com as crianças. E aí a diretora gostou tanto que em 2023 elas já estão contratadas, assim, convocadas para trabalhar na escola com as crianças. Então, assim, olha só, essas pessoas com a idade que têm, mas tiveram capacidade de aprender novas habilidades, de manusear, de lidar com a internet, com essa capacidade. Veja só, lembra que no início nós falamos, né? Bastou 5 horas para um cérebro realmente estar no mesmo nível que o outro que já tinha ali essa experiência com a internet. Então, é interessante, o cérebro realmente dos nossos filhos é um cérebro de plástico, né? É um cérebro que está com toda a capacidade de mudar e também de adaptar. E mais precioso ainda, você pai, você mãe, você tem a oportunidade de moldar. Essa é a grande responsabilidade que nós temos. Temos a capacidade, né, de moldar o cérebro de maneira positiva para equilibrar esse tempo diante das telas, com leituras, com esportes, com relacionamentos, com outras atividades também. Muito bem. Antes você tem aí algumas dicas, né, Márcia, de Sim. atividades e tal, que você já deu algumas aí que é bem interessante, mas eu vi, Márcia, há um tempo atrás, aí, acho que uns 2, 3 meses atrás, eu vi alguém falando sobre, ele ilustrando um pouco sobre o que eram esses prazeres que provocam o vício, né, e porquê disso, né, e o porquê disso. Ele falando que a pessoa, quando ela faz algo que é um prazer em excesso, né? Como você muito bem falou aí, né? Que o prazer tem, né? O prazer na dose certa é o correto. E o cérebro está pronto para isso. Mas o prazer em excesso, né? Ele fala que o cérebro, tipo assim, aguenta 1, 2, 3, 4, até, vamos dizer que 10 vezes. Só que quando chega a 10 vezes, o próprio cérebro vai se proteger contra aquilo. Então, o que é que ele faz? Ele pega, afunila aquilo que estava expandido, ele agora afunila. E aí, a pessoa que está ali, né, injetando aqueles prazeres no cérebro e tal, o que é que ela faz? Ela, automaticamente, quando o cérebro se protege, né, pelo aquele excesso de prazer que ele está recebendo todo dia, o que é que ele faz? Ele vai se proteger, ele vai afunilar, ele vai diminuir aquela passagem de prazer, e por conta disso, a pessoa percebe, né, o ser humano percebe que aquilo já não está mais dando tanto prazer. O que é que ele faz? Ele vai aumentar a dose. E aí é onde entra o vício, né? Porque ele está aumentando a dose para forçar o cérebro a receber esse excesso de prazer assim, e tal. E por isso que tornam-se viciados e tal, e aí depois dá trabalho para poder sair, né, desses exageros assim, né, que é no caso do prazer e tal, que as nossas crianças também estão passando. Mas, Márcia, você falou que tem, então, dicas, né? O que os pais, para que possam ter paz de espírito, o que é que eles podem fazer para que possam distrair os meninos e tirarem ele desses excessos?
Eu acredito que os pais devem estar ansiosos também por esse tempo, né? Porque a gente falou tanto desses problemas, tanto disso, porque na verdade isso é uma realidade, né? E que a gente acompanha isso. E a gente trouxe um pouco mais técnico hoje o programa, trabalhar para assustar mesmo, para realmente ter esse choque de realidade e saber que é uma gravidade, né? Mas se seu filho passa horas jogando, se o seu filho passa enviando mensagens de texto, se o seu filho passa envolvido nas redes sociais, o cérebro dele, na verdade, ele está recebendo uma inundação de cortisol. E como eu já falei, o hormônio do estresse, né? E aí, depois, se você quiser fazer algumas pesquisas sobre esse hormônio, esse excesso de cortisol no corpo, você pode perceber que vai gerar umas outras situações problemáticas na nossa vida, enfim. Mas essas várias informações podem ser uma inundação de cortisol, né? E para reduzir esse nível de estresse do seu filho, porque hoje, pastor Elber, não estou dizendo que eu sou contra a internet, porque nós estamos utilizando a internet para isso, né? Mas nós precisamos realmente ter esse equilíbrio, saber essa dosagem correta e também ter outras atividades para que realmente a gente consiga reduzir esse nível de estresse, de tantas informações. E vamos lá, e trazer a fim esse sentir, esse paz de espírito no nosso coração, né? Primeiro, tempo de descanso. Tempo de descanso. A gente acabou de falar aqui que nós tivemos jovens, né, que morreram de exaustão, morreram de cansaço, de esgotamento, né? E então, esse tempo de descanso. Depois que a gente tem um bom exercício físico, os nossos músculos, eles também precisam se recuperar, não é? A gente faz o exercício, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou dormir, eu vou deitar, eu vou descansar. Pois bem, o cérebro, a mesma coisa também se aplica ao cérebro. O cérebro, ele não fica cansado, mas, na verdade, ele necessita de tempo entre uma tarefa e outra, né? Então, para compensar, para consolidar, para fixar aquela informação que nós recebemos. Às vezes a criança chega da escola e ela corre para jogar, corre para fazer isso, vai fazer isso, mas o cérebro da criança, o nosso cérebro, ele precisa desse tempo. Então, o cérebro do seu filho, ele precisa desse tempo livre. E às vezes esse tempo livre é consumido por quê? Ah, mamãe, agora eu não tenho nada para fazer, deixa eu jogar, né? Então, não. Permita que seu filho tenha um tempo livre, um tempo ósseo. O cérebro necessita desse tempo ósseo, que é um tempo que é um tempo livre, um tempo para pensar, um tempo para fazer nada, né? Então, ócio significa isso, tempo para pensar. Permita, você percebe que quando você está na sua casa, os seus filhos estão na sua casa, então você realmente é responsável por esses tempos, né? Por esse tempo de descanso. Segundo, o uso restrito de aparelhos eletrônicos. Uso restrito de aparelhos eletrônicos. Sem limites estabelecidos, a criança, na verdade, ele fica horas a fio mudando de uma tela para outra, não é? Então, um episódio de uma série de televisão predileta acaba virando 2 episódios, né? Uma hora, uma pausa para jogar videogame acaba virando horas diante da tela, né? Então, o que acontece? Precisamos ter esse tempo para colocar limites. Olha, é tanto tempo, você conversa com seu filho, conversa em casa e estipula esse tempo para usar os aparelhos eletrônicos. Exercícios físicos. O terceiro, os exercícios físicos, na verdade, ele desenvolve o cérebro do seu filho de uma forma muito positiva, de muitas maneiras positivas. Ele aumenta o ritmo cardíaco, né? Bombeia mais oxigênio para o cérebro. Ele reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E consome a adrenalina. Então, o seu filho está preparado fisicamente, né? Às vezes a gente percebe que as nossas crianças estão o tempo todo ali no computador, no jogo, mas o físico está jogado no sofá, sentado, e ele não cansa o físico.
né? Então, fazer atividade física vai bombear oxigênio para o cérebro, vai diminuir o nível desse hormônio do estresse, vai liberar adrenalina, que as crianças, principalmente, não só crianças, né? Mas nós precisamos, todos nós precisamos de diminuir esse hormônio do estresse, precisamos também de adrenalina. Isso faz com que a gente se sinta vivo, né? O corpo, aí você coloca o moleque para dormir, o moleque não quer dormir, o moleque não tem sono. Por quê? Exatamente. Porque o físico não está cansado. Eu usava uma estratégia quando meus filhos eram pequenos, sabe? Eu acordava de manhã, e tomar o café, aquela coisa toda, e agora vamos para areia. Vamos correr na areia, vamos brincar de areia, vamos brincar na grama, né, e vamos caminhar e tal. Quando eram umas 10, 10 e meia, aí eu levava eles para praia, tomava um banho, tirava toda aquela areia, um banho de meia hora ali, tira aquela areia, deixa lá de molho. Daqui a pouco dava um almoço. Esses meninos dormiam a tarde toda, né? Isso no período ali de 2 anos, né? De 1 ano e pouco, 2 anos, né? Então, aí o povo fala, mas os meus filhos não dormem. Eu falo assim, você faz atividade com os seus filhos? Então, coloca esses moleques para correr, né? Brinca, faz exercício, bicicleta, vai soltar pipa, e é um momento muito bom. E o quarto e último, dormir, depois de uma boa atividade física, depois de correr atrás desses moleques, né? Depois de brincar, você e eles, né? Todos estão cansados agora. Agora vamos fazer o quê? Vamos dormir. Mas prepare o ambiente para dormir, né? Aí a gente vai lá, desliga a televisão, pega o celular, coloca na cabeceira da cama e vai dormir. Gente, não faz isso. Vai aos poucos apagando as luzes da casa, vai aos poucos desligando os aparelhos eletrônicos. Coloca o celular primeiro para dormir. Então você não vai dormir e antes de colocar o celular, coloca o celular primeiro para dormir. Principalmente os tablets, os jogos, coloca o videogame para dormir, coloca a televisão para dormir, porque você controla eles. Eu, pai, eu, mãe, eu controlo os aparelhos eletrônicos, não é isso? Eu vou lá, desligo. Eu vou lá e coloco o celular para... Hã? Márcia, alguns estudos dizem que você, pelo menos, acho que é 40 ou 50 minutos antes de você dormir, você tem que desligar todos esses aparelhos. Isso, Né? isso. Não pode ter esse contato, não é isso? Isso mesmo. Aqui a orientação nossa, no mínimo 30 minutos, né? 30 minutos, mínimo, né? Mas se for mais, você já vai preparando o ambiente da sua casa para se preparar para um sono, se preparar para um momento aí de descanso, né? Há quem diga que pega um livro e vai ler, né? Porque dizem que o ler dá sono. Olha só. Pois bem, então desliga a televisão, desliga o computador, desliga os jogos, desliga o tablet, né? E o que vai acontecendo? Vai diminuindo, o estímulo da adrenalina, né? Que atrapalha o sono. Às vezes você está lá, vai dormir, coloca o seu celular de lado e fica olhando o celular, né? Isso atrapalha o teu sono, atrapalha o sono do seu filho, né? Então coloca a criança, proporciona esse ambiente de preparo para dormir, né? Faça ali os ajustes. E aí o que acontece? Aí você fala, mas meu filho não vai obedecer, meu filho tem dificuldade para fazer isso, né? Lembre-se, primeira coisa, lembre-se da arma secreta, tá? Do exercício físico. Então, o exercício físico é uma arma secreta, né? Quanto mais vigoroso for a atividade, mais serão os benefícios do sono, né? Tanto na vida do seu filho quanto na sua vida também. E aí, se você não pratica esses hábitos, nunca é tarde para começar. Enquanto o seu filho morar no seu teto, você poderá fazer esses ajustes saudáveis, a começar por hoje, né? Então, fica para nós essas orientações, fica para nós esses alertas, né? Para que a gente tenha esse cuidado para a qualidade de vida dos nossos filhos. Porque tudo que eles aprendem na infância, eles levam para a vida, né? Tudo que eles aprendem no primeiro lar, eles podem realizar no segundo lar. Então, fica para nós esse cuidado. E, pastor, concluindo agora, de fato, eu quero deixar uma indicação de um filme. Antes da tua indicação, Márcia, rapidinho, Opa. deixa eu só... tem aqui alguns recados. Eu tenho aqui, inclusive, uma pergunta que você já até meio que respondeu, mas é bom você enfatizar. A Lilian Lobo, ela está em Curitiba, inclusive ela é da primeira lá de Curitiba, ela está dizendo assim, sobre o tema
O que fazer então? Quais as opções de ações com os adolescentes? Você já deu aí as dicas, que eu acho que vai encaixar Uhum, perfeitamente aí na pergunta dela. Aí ela falou assim: o problema hoje é ocupar esses meninos. uhum. Ter controle sobre essa galera, né, Lilian? E É, ela falou adolescentes. o problema, na verdade, pastor, é o seguinte: eu já vi experiências de muitos filhos, muitos pais, e às vezes o problema não são os filhos, somos nós. Sim. Somos nós, né? É, certa vez chegou uma família em casa e esse menininho pra ir pra cá, tal, porque os adultos estavam conversando. Isso é só uma observação que eu fiz de uma pequena visita. Os Uhum. pais estavam conversando, os adultos conversando com os adultos e a criança fica ali, eu só observando aquele menininho. Daqui a pouco o menininho vai pra cá, vai lá, chama atenção, aquela coisa toda, e ninguém deu moral pra ele. E ele falou assim: me dá o celular. A mãe foi, colocou o celular na mão dele, o molequinho ficou quietinho lá no canto. E aí eu falei assim: não, eu tenho uns brinquedos aqui, eu falo que esses brinquedos, os meus netos vão brincar com ele, que são os brinquedos de Uhum. madeira, para construir casas, construir ruas, cidades, escolas, Sim. enfim. E esses são os pedacinhos de madeira, todo invernizado. E eu falei assim: não, esses aí vai aguentar os meus netos chegarem. E aí eu falei assim: ó, você quer brincar? E aí tem os outros brinquedos, vários tipos de animais. E aí falou assim: vamos brincar com esses brinquedos? Olha, tem vários desses animais, você pode fazer um zoológico, você pode fazer aqui uma casa do fazendeiro, então você coloca os animais da terra num determinado canto, os animais aquáticos num determinado local, os animais domésticos aqui na fazenda. Aquele menino ficou, e aí dei aqueles brinquedos para ele, voltei para conversar com a mãe dele, com os pais. Pastor, aquele menino esqueceu o celular por quase 2 horas e meia. Olha só. Ele perdeu, ele não queria saber do celular, nem queria nem tirar foto do que ele tinha feito. Ele colocou, organizou, e eu só dei uma orientação para ele. Você quer brincar com isso aqui? Ó? Vamos fazer assim, assim. Então, nós pais precisamos ter criatividade. Nós pais precisamos ter esse tempo e dedicar e perceber nos filhos qual é o que Querer, né, mais chama. Márcia? Hã? Querer, né? Acho que nós pais, nós temos Isso. que querer fazer isso, né? Porque às É, vezes, de fato, às vezes o cara teve um dia todo cansado, de trabalho, chega em casa é, cansado, estressado, é aí o isso. menino vem, aí você pega, pum, toma aí, menino, sai de perto de mim, Pronto. toma esse celular É. aqui, some. É que eu sempre falo, pastor, esses dias o menino tava brincando no parque aqui de bola. Eu vi que o pai dele tava com uniforme, né? Sim. Calça jeans de uniforme, brincando ali no. A gente tava fazendo, eu e minha esposa fazendo caminhada no parque, e o pai brincando de bola com o filho. Daqui a pouco a bola foi pro asfalto, pá, e o carro passou e estourou a bola do menino. E esse Eita. menino ficou bravo e foi lá e pegou a bola e disse assim: eu vou matar aquele homem, eu vou matar Meu aquele. Deus. Ele ficou muito bravo. E aí o pai: não, você não precisa matar ele, você não precisa ficar bravo assim. Eu vou comprar outra bola para você. Mas, pastor Elber, não era bola, era porque tinha acabado o tempo que ele estava tendo com o pai. Acabou a bola, Com o estourou a pai. bola. Então, tipo assim, Sim, agora que não fazer, pegou lá, o pai foi lá, pegou a bola, colocou no capô do carro, colocou no carro e foram embora. por Acabou o embora. tempo. Eu não tenho Acabou a mais o tempo com brincadeira. meu pai, né? Agora meu É, pai vai para casa, vou tomar banho, vou dormir, aquela coisa toda, entendeu? Então nós sim. precisamos ter esse tempo. Nós precisamos ter essa atividade, principalmente quando é criança, a gente dá as ordens, orienta, vamos fazer isso, mas quando é adolescente, a gente precisa conquistar, né? Então, se os nossos filhos, os adolescentes, o que fazer? Veja o que eles mais gostam, veja o que chama mais atenção, tenha essa sensibilidade, procure fazer juntos no início. Ele vai gostar Uhum. demais, né? Ma- E aí, é. uma boa. Mais outra pergunta aí? Vai, tá, agora começou a chegar aqui os Pronto. comentários. Bom, pera Aí. aí, só um pouquinho. Segura a dica aí. Tá bom. O Nicodemos Lima ele está dizendo o seguinte: abraço para a Márcia Missionária, psicóloga que trata dos assuntos e temas que nos orienta no cotidiano. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o WhatsApp? O WhatsApp sumiu de novo, Márcia, meu Deus do Ô, céu. pastor. Tá bom. É, Aham, brincadeira. aham, Ai, ai, ele de repente desmaia aqui. Ô Luiz, aham. meu amigo, me ajuda aí, viu? Não sei se o problema aí na central, porque o meu WhatsApp, o meu WhatsApp pessoal tá normal aqui, ó. É só o WhatsApp da rede que tá me dando trabalho. Luiz, vê o que que tá acontecendo aí, meu irmão. Tá sumindo daqui o meu WhatsApp, ele desmaia, some e, enfim.
Mas aqui, Pastor ó. Elber, agora lembrei, agora vi aqui, a Sandra de Dourados, Igreja Batista Memorial em Dourados, que bênção, minha querida, ela tá aqui ligadinha na R3, ela mandou no meu WhatsApp, eu tô pensando que o senhor falou Ah, Igreja Memorial, eu pensei que era a Sandra, mas é a Sandra lá de Dourados, nós tivemos um final de semana lá, foi bênção, um abraço, minha querida. sim. Aí a Sandra, inclusive, no tocante a Sandra, ela tá falando aqui que ela mora em Dourados mesmo. Ela falou, ela mora em Dourados e tal. Aham. E aí ela mandou também o outro recado, mas deixa eu ver se eu concluo o recado do Nicodemos aqui, Márcia. Deixa eu Sim, só ver pastor. se a gente consegue abrir aqui o recado do Nicodemos. Ah, agora sim. Uhum. Eu achei que dava. Bom, mas são 4 horas e 12 minutinhos. A gente está aqui com o nosso Pais e Filhos, ao vivo, com Márcia Doneda, aqui na Rede 316. Aí, então, assim, agora assim, repetindo o recado do meu amigo Nicodemos. Abraço para Márcia, missionária, psicóloga que trata dos assuntos e temas que nos orientam no cotidiano. Não gosto de. Ah, ele falou aqui, ó. É isso que eu estava tentando lembrar. Não gosto de ler a Bíblia no celular. É melhor no papel. Tenho É, mais facilidade em aprender para que o Espírito Santo é, para que o Espírito Santo fica afastado quando é lido na tela. Eu acho que ele quer dizer, parece, né? Parece que o aham. Espírito Santo fica afastado quando é lido na tela. Isso. Ele falou que os livros em geral, nada como ler no físico, parece que você sente mais o assunto lido. Você viaja no tema escolhido e tal, e por aí vai. Ele falou que a tela estressa ele, então. É Esse é o isso Nicodemo. porque ele foi treinado a Uhum. ler, né, nos livros físicos, então ele tem hoje essa maior facilidade, né, de Sim, ter, fazer essas leituras aí no livro físico, né. Agora, sim. assim, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui também, pastor Elber, assim, que eu não sou contra a leitura de. Tem muitos, hoje minha filha, meus filhos, lê o Kindle, né? Que eles baixam livros, eles têm vários aplicativos, eles baixam livros em PDF, enfim, eles têm todas as suas habilidades. Agora, o Kindle é totalmente diferente, né? O Kindle, você não tem acesso, assim, aos outros links que vão pipocando, as Ele notificações que vão. bloqueia as notificações, Isso, o esse Kindle. bloqueio. É um aplicativo que você tem somente para leitura de livros. Isso aí é Sim, totalmente diferente, né? Mas assim, não estamos aqui contra toda essa leitura digital, todo esse material, porque sim. nós temos muitos e-books, né? Muitos livros que são Uhum. lançados também em e-book, são só nessa linha digital. Mas eu estou dizendo o seguinte, que nesse processo de formação da mente das nossas crianças e As crianças, adolescentes, né? A gente tem que ter isso cuidado. podem trazer prejuízos para que eles não tenham assim uma habilidade ou talvez uma concentração, uma compreensão muito mais firme, segura, porque depois eles podem ler um trecho aqui, depois ler outro trecho lá, não tem aquela leitura sequencial, né, que dá uma compreensão, né, nesse sentido. Sim. O pastor Francisco Rosa, lá de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, ele está dizendo assim: Deus abençoe a irmã Márcia Doneda, aquela que ensina sem medo. Ó, Deus abençoe a grande Rede 316. A Sandra, né, lá de Dourados, deixa eu ver se agora eu consigo carregar o recado da Sandra aqui. Ela está dizendo assim: que palavra esclarecedora e forte. Nesse tempo, está bem assim, como a Márcia disse. Não adianta os pais cometer não entendi. Fingir que não está vendo o que está acontecendo com os filhos. Mais tarde serão refém das consequências. Verdade. Ah, tá. Ela está falando. Não adianta os pais cometerem fuga, era isso que ela quis dizer, uhum, né? uhum, E fingir não estar vendo e tal. E ela falou que ela mora mesmo lá em Dourados, Mato Dourados. Grosso do Sul. Isso. A Alessandra Lasma também mandou um recado aqui, Márcia, deixa eu só ver o que, é que ela está dizendo. A Alessandra Lasma, que é professora também, né? E ela com Isso. certeza deve lidar com muitas dessas situações aí de menino, né? Ela está dizendo assim, ó, olá, boa tarde, graça e paz. Aqui em casa fazemos exercícios 2 vezes na semana, toda Ó, terça e quinta. Aí ela falou assim, a Ana vai para o judô e o Rafael, e aí ela falou que ela e o Rafael, eles fazem caminhada, são os filhos dela, né? Fazem caminhada, e o Kleber, que é o maridão, ele vai para natação, ou seja, a galera, todo mundo ocupado durante a semana aí e tal, para ver se, né, se desfoca um pouco aí
das telas, né? Uhum. O Jair, deixa eu ver o que é que meu amigo Jair está falando aqui, Márcia, rapidinho, não sei como é que está teu Sim, tempo aí. tranquilo, não, estou à Ah, disposição. não é, melhor, não é o Jair, é o Jairo, agora sim que completou aqui o Aham. recado dele. O Jairo está dizendo assim: parabéns, obrigado por essa entrevista muito oportuna sobre o uso exagerado do celular. Ok. Deixa eu ver quem mais. Tem mais um outro recado aqui, Márcia, aí já já você vai. O José Aguilera, ele mandou aqui um. O José Aguilera, inclusive, está participando na rádio, acho que pela primeira vez. Tem um Que recadinho aqui maravilha. de Uhum. 3 segundos. Tudo bem, José Aguilera? Era só para mandar uma boa tarde, então tá certo. Tudo bem, José Aguilera, seja bem-vindo, meu filho. Muito bom ter você aqui junto com a gente. Mas, Márcia, esses foram os recados, então, aqui, ó. Esses foram os recados e Aham. comentários do povo. Então, agora eu quero devolver para você fazer aí a dica. Era a dica, né, que você ia falar? A dica final aí? Isso. Mandando um abraço aí para todos os nossos queridos irmãos que mandaram, todos os nossos queridos ouvintes, né, que mandaram aí a sua mensagem, sua contribuição, né? Alessandra Lasma sempre participando. Grande abraço, minha querida. É isso mesmo, vamos fazer atividades físicas aí juntamente com a família, é isso mesmo. E, pastor, e uma situação que barra muito isso é a questão de tempo, né? Às vezes a gente chega em Sim. casa exausto e às vezes a gente tem outras agendas para fazer e tudo mais. Então, hoje, olha, e eu sempre falo assim, não é uma situação que a gente é contra, nós estamos trabalhando contra essa questão da internet, mas é o equilíbrio, né? Exatamente. Pense você morar um ano dentro ali do Beto Carreiro World, né? Então, assim, a diversão o tempo todo. Então, isso não é bênção, não traz bênção para a vida dos seus filhos, na verdade, acaba aprisionando, deixando eles como escravo ali e gera essa dependência tecnológica, né? Então, é uma questão até de saúde emocional, relacional para a vida dos nossos filhos. E a gente precisa, o Senhor nos colocou eles sobre o nosso cuidado, sobre a nossa responsabilidade, e nós precisamos realmente se atentar para isso. Eu quero deixar uma dica de um filme assistir o filme. Então, esse é um filme que tem uma classificação livre. Você pode assistir com os seus filhos, pode assistir com os pais. É o filme chamado Mãos Talentosas. É a história de Ben Carson. Esse filme, na verdade, eu não vou dar um spoiler dele, não vou falar, mas é um filme que mexeu muito comigo. Eu sempre trabalho com esse filme com as nossas crianças, com os adolescentes, principalmente das escolas. E esse neurocirurgião, Ben Carson, disse o seguinte: não permita que ninguém transforme em escravo. Você será escravo se permitir que a mídia lhe diga que os esportes e que o entretenimento são mais importantes que o desenvolvimento do seu cérebro. Olha aí, olha aí. Vou repetir. É o neurocirurgião Ben Carson. E é esse filme, Mãos Talentosas, que você pode encontrar no YouTube, no Netflix e tantos outros canais aí, filmes online. Você pode ter acesso a assistir esse filme. Mãos É, Talentosas. e é baseado em fatos reais, né, Marcelo? Esse Fatos, filme, e isso mesmo. É a o, história do Ben Carson, né? isso. É a E história desse neurocirurgião. o ator, perdão, Oi? o ator principal, o ator que interpreta o Ben Carson aí, eu acho, se não me falha a memória, é Raul Cuba Júnior. Eu acho que esse é o nome Isso. Aham, né? muito bem. Isso. E é um filme Filmaço, maravilhoso, né? filmaço. Filme maravilhoso e que você agora o autor, na verdade o neurocirurgião Ben Carson diz: não permita que ninguém o transforme em escravo. Você será escravo se permitir que a mídia lhe diga que os esportes e o entretenimento são mais importantes do que o desenvolvimento do seu cérebro, né? E tem uma cena muito maravilhosa lá, quando a mãe chega e vê esse menino assistindo televisão. Assista esse filme e você vai ver o que a mãe diz para esse menino em relação à TV. Isso há alguns anos atrás, muitos anos Eu acho atrás, né? que o filme E, é de melhor, o filme não, essa história eu acho que é do começo do século XX, se não me falha a memória. na verdade, acho que 2009, né? Acho que foi lançado em Não, é 2009 o esse. filme em 2009, mas É, falar a história, né? O Ben Carson, eu acho que se deu aí por volta do século, acho que no meio é, do século XIX, não é?
Isso, 1980, 1990, coisa assim, mais ou menos. Eu acho que é a história dele. Mas você vai ver lá que é um filme maravilhoso. Então, seu filho e seus bilhões de células cerebrais estão à espera de nutrição e desenvolvimento. Não das telas, mas de você, que é pai, que é mãe, que é responsável por uma criança, por uma pessoa que está em pleno desenvolvimento. Olha aí, que Deus abençoe, que essa nutrição seja realmente para a glória de Deus. Bem? Maravilha. Ô, Márcia, obrigado, querida. Que honra estar aqui junto com você nesse Pais e Filhos, né? Tenho certeza que abençoou aí muita gente e botou uma pulguinha atrás da orelha de muitos pais. Né? Meu irmão. Levanta aí, vista Deus aí nesse menino, porque senão vai ficar difícil. Como a querida irmã falou aí, ó, depois há consequências. O pior é isso, né? Que há consequências. E aí os pais é que vão ter que tratar dessas consequências geradas por esse vício maluco aí que a gente vive hoje, né, com esses excessos de tela nas nossas vidas e principalmente na vida das nossas crianças. Márcia, obrigado, querida. Deus continue te abençoando. E tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Amém, pastor. Eu agradeço. Que honra estar aqui com o pastor nessa tarde, né? Tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente lá em Vitória, no Multiplique. Foi um momento precioso. Foi uma honra para mim conhecer também sua esposa. E que Deus abençoe você. Conhecer um pouco da sua história, nossa história, né? Fomos um momento muito precioso. Que Deus abençoe a sua vida, a Tatiana, abençoe também os filhos. E amém. Toda a sua família, todo o trabalho. Que honra estar aqui, pastor. Um grande abraço, viu? Valeu, querida. E a honra é nossa. Deus continue te abençoando aí. E até a próxima, se Deus quiser. Deus até a próxima. Amém, pastor. Fica com Deus. Deus abençoe nossos queridos ouvintes. Até amanhã, 6 horas da manhã, né? Manhã com Deus. É verdade. Amanhã tem mais uma edição do Manhã com Deus às 6 horas da manhã. Aqui, 6 horas aqui pra gente. Pra você é mais cedo, né? 6 horas daí é diferente do meu 6 horas aqui. 6 horas diferentes. 5 horas da manhã aqui, pastor Elber. 5 horas da manhã lá. Eita. Benção demais. Bem. Valeu, querida. Deus te abençoe. Muito bom estar contigo, viu? Amém, pastor. Um grande abraço. Deus abençoe. Valeu. Muito bem. Olha, 4 horas e 23 minutinhos. E esse foi o nosso Pais e Filhos de hoje, aqui na Rede 316. Mais um programa campeão de audiência, né? Mais um quadro campeão de audiência aqui na rede com a nossa querida Márcia Doneda, que comanda toda quinta-feira aqui com o Nayan Queiroz, excepcionalmente hoje comigo. Né? Mas toda quinta-feira eles também estão aqui. Como ela falou, amanhã tem Manhã com Deus, às 6 horas da manhã, aqui na Rede 316. Imperdível, mais um encontro com Márcia Doneda na rede. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.